Ô, meus irmãos, mais uma vez com vocês, né? Mais ou menos aí 15 dias que nós falamos pela última vez, deixamos uma mensagem para você de fé, de esperança e de restauração e de renovação. E mais uma vez, né? Eu estou muito feliz e como é que Deus tem feito isso dentro do meu interior? Nesses momentos nós estamos em casa, né? Eu ainda estou trabalhando, né? Faço parte de uma força patriótica, né? Onde eu não paro, né? Eu estou trabalhando todos os dias, mas em alguns momentos eu tenho uma folga na parte da tarde, e nessas folgas na parte da tarde eu tenho aproveitado para buscar o Senhor, para ler, estudar, me aprofundar naquilo que me traz esperança, naquilo que me traz vida. E é interessante que eu estou vendo uma comoção muito grande em pessoas sérias que realmente vivem a responsabilidade de serem servos de Deus e de viverem na graça e pela graça. E hoje, nesse momento, eu acabei de ver uma aula, né, um estudo do pastor Luciano Subirá, da qual estou fazendo um curso específico, em que eu sempre busquei isso na minha vida, minha identidade como servo de Deus, o que eu sou, o ser, né, servo, o que é ser servo e qual o propósito de Deus na minha vida, no meu ser nesta terra, na minha caminhada nessa terra. E eu queria passar para vocês de uma forma bem rápida, bem resumida, que Deus colocou no meu coração, de lançar uma pergunta para você. E essa pergunta me inclui também porque o tempo todo nós temos que buscar a nossa identidade na presença de Deus. Essa que é a grande verdade. E a minha pergunta para você, eu anotei aqui algumas anotações, não pela aula que eu assisti, mas por aquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Deus tem falado muito ao meu coração de eu viver um evangelho genuíno, de eu realmente buscar uma experiência íntima com o Senhor na leitura, na palavra, na revelação, na unção, na busca de unção, para que verdadeiramente eu seja um instrumento nas mãos dele para abençoar vidas. Deus, ele me chama e te chama para ser uma bênção, irmão. O tempo todo Deus, o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, na vida da igreja como um todo, é a igreja ser uma bênção, não é a igreja estar uma bênção. Não é você estar numa situação momentânea de bênção, mas é você ser uma bênção em todo tempo, em todo instante, você ser uma bênção. Independente das circunstâncias, você ser uma bênção. Independente das coisas que estão te afligindo, você ser uma bênção. É a pergunta que eu lanço para você agora. O que somos em Deus? O que somos em Deus? O que somos em Deus? O que nós somos em Deus? E eu separei algumas ideias. Somos seguidores de Cristo? Nós cremos realmente no Yeshua de Deus, naquele que veio, né, para nos salvar, para nos santificar, para nos redimir do pecado? Nós cremos verdadeiramente que Jesus, o Yeshua, é aquele que é o norte, que é o norteador da nossa vida? Ou você realmente crê que o caminho que está traçado, que foi traçado para mim e para você, é um caminho verdadeiro? Quando eu digo caminho, é o caminho que é gerado pela ação da palavra de Deus. Você crê, né, que verdadeiramente, né, o Senhor Jesus, ele é uma referência de conduta, ele é uma referência de caráter, ele é uma referência de postura diante da nuvem de testemunhas que tem ao nosso redor? Você crê nisso? Você verdadeiramente tem trazido para si uma conduta de benfeitorias, ou ainda tem imperado nos seus pensamentos a maledicência? O que você é em Deus? O que eu sou em Deus? O que eu sou em Deus, meu irmão? O que eu sou em Deus? Na minha vida, em toda a sua vida, qual é as ações e as mudanças e as transformações que Deus tem feito nos seus caminhos, nas suas ações, na
nas tuas atitudes, nas minhas atitudes. Eu tenho questionado isso. Eu tenho questionado o que eu poderia ter feito melhor. Hoje eu tenho uma família constituída. Eu tenho filhos, né, que eles escutaram muito o meu falar, a minha direção, o meu orientar. E vou te falar, muito eu tenho colhido esses frutos de orientar e de falar aos meus filhos. Hoje já são adultos, mas hoje, né, são tementes a Deus. Mas às vezes eu fico, agora mesmo eu estava pensando, será que eu não poderia ter feito melhor? O que eu pude representar ou enfatizar a eles como homem de Deus, como ser de Deus, um ser que vive na presença de Deus? E vou te falar, muitas das vezes, ou melhor, muitas vezes, eu titubeei. Muitas vezes, né, houve caminhos tortuosos e que realmente titubeei. Mas o Senhor, por misericórdia, Ele estendeu a sua mão e me levantou. Não estou falando que eu me desviei, mas titubeei no pensamento, na postura, nas ações. E eu faço mais uma vez essa pergunta para você. O que somos em Deus? O que somos em Deus? O que nós temos falado, irmão? O que nós temos falado no sentido de influenciar aqueles que estão à nossa volta? Será que nós temos, através dos nossos lábios, emitido falácias de todo tipo, de todas as ações, falácias onde tem gerado, ao invés de gerar esperança, tem gerado dores, tem gerado confusões, tem gerado enigmas? Como tem sido a minha postura como cristão, como servo de Deus, como seguidor do Yeshua, o Emanuel, aquele que é Deus conosco, aquele que verdadeiramente deveria ser o nosso norte, o nosso norteador, aquele a quem realmente deveríamos imitar, ou pelo menos procurar imitar, ou pelo menos tentar imitar nas ações, no caráter, né? No coração, no sentimento do coração. O que somos, o que temos sido em Deus? Como estou na presença de Deus? Como você está na presença de Deus? Como nós estamos na presença de Deus? O que é estar na presença de Deus? É estar na dependência, é buscar o Senhor, é estar realmente com o coração aquebrantado, um coração contrito. Lá no livro de Salmos, o salmista já dizia, ele diz, o salmista diz, porque a Bíblia ela é real e atual, e ela é presencial, porque tem um autor, né, um ajudador que está o tempo todo nos revelando, que é o Espírito Santo. E ela diz o seguinte, né, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor, Ele não desprezarás. O que o Senhor tem sido? Ele tem sido o eu sou na sua vida, Ele tem sido o eu sou na minha vida. E Ele te chama para ser. E eu te falo novamente, e me pergunto também, o que eu tenho sido no Senhor? E de muito falar, eu acho que eu falei até demais, já estamos passando no nosso tempo, na qual a gente tem nos colocado diante do Senhor para falar. Eu queria participar contigo de uma palavra que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, e diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, a eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para nós os que crede, para você que crer, para você que realmente crer que o Senhor é Deus, é preciosa. Mas para os que não creem, os rebeldes, os maliciosos, os maldizentes, a pedra que os edificados reprovaram. Essa foi a principal esquina. Assim, para vós os que credes, né, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificares reprovaram. Essa foi a principal esquina. Repetindo.
e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Mas vós, mas eu, mas você, igreja do Senhor, sois geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis. Vós sois. Eu te pergunto o que somos em Deus, eu digo que vós sois. O que somos de Deus, eu digo que Deus quer que você seja. O que somos em Deus, eu digo que Deus profetiza na sua vida lá adiante, desde já, que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou outrora nas trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tenho a vosso viver honesto entre todos, entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Irmãos, queridos, igreja, amados, nós estamos sobre uma nuvem de testemunha. E o Senhor, Ele fala o seguinte para mim e para você nessa hora, nesse momento. Vós sois pedras espirituais edificadas no Senhor. O que somos em Deus, Deus quer que você seja uma pedra edificada. O que somos em Deus, Deus quer que você seja um instrumento. O que somos em Deus, Deus quer que você seja uma bênção. Seja uma bênção. Seja uma pedra. Seja uma pedra edificada pelo Senhor. Que ela possa ser uma pedra de tropeço, mas que você seja edificado pelo Senhor. Que você seja edificado pelo Senhor, andando na presença de Deus, que na sua boca haja palavras edificantes, haja palavras de esperança, haja palavras que venham trazer vida, que você seja realmente um instrumento vivo nas mãos do Senhor, para que vida seja profetizada sobre aqueles que não têm vida. E quando eu digo que não tem vida, é que não tem vida na presença de Deus, que não tem vida em Deus. Por isso que eu perguntei e me pergunto, e pergunto novamente, o que somos em Deus? Que você seja uma pedra edificada em Deus, que você seja o diferencial dessa terra, que você seja a igreja sem rugas, sem máculas, a igreja que vai fazer a diferença nesse momento, a igreja que vai fazer a diferença nessa época, a igreja que vai ser levantada e elevada aos céus, arrebatada pelo Senhor nos últimos dias. E vou te falar, é muito sério, Jesus está voltando. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que a luz do Senhor resplandeça sobre a sua vida. É o meu desejo, é o meu pensamento, é a minha bênção como servo, como ministro do Evangelho, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Fica com Deus e um grande abraço. Amém?